Estamos de volta com o Expresso CNN. A partir de agora, entrevista importante com o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Por quê? Porque essa semana todas as atenções estão mais uma vez voltadas para o futuro, então, do procurador. Nós queremos saber o que vai acontecer com ele, claro, mas queremos ouvir isso da boca dele, a expectativa para todo o desenrolar dessa semana. Procurador Mona Lisa Perrone falando. Primeiramente, eu quero agradecer muito, o senhor nos esperou alguns minutos, estávamos ali com uma entrevista importante ao vivo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito obrigada por esperar. Boa noite, bem-vindo. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o senhor muito direta. O senhor se sente perseguido, injustiçado? Se sim, por quem? Boa noite, Mona Lisa, Caio, demais colegas, telespectadores da CNN. Primeiro, eu queria agradecer esse espaço, esse tempo para trazer sempre debate público, informações sobre a causa anticorrupção, sobre o trabalho nosso contra a corrupção. Mona Lisa, indo direto à sua questão, eu vejo que existe uma grande reação hoje à Lava Jato, ao trabalho que ela fez. Vejo que existem pressões de setores políticos para a punição de agentes públicos que trabalham no caso. Essa pressão ela aparece por meio de perguntas em sabatinas, de pedidos expressos de punição, aparece por meio de discursos no Senado. Então, a gente vê que existe uma pressão, uma busca de punição. Agora, a gente precisa assegurar a autonomia das instituições e dos agentes públicos para fazerem seu trabalho sem receio de retaliações injustificadas. Veja, por exemplo, que quando a gente viu, por exemplo, aquele episódio dos agentes públicos fiscais fazendo o seu papel na Orla de Santos e encontraram um desembargador sem máscara e buscavam aplicar uma punição àquele desembargador. O que eu quero é que aqueles agentes públicos tenham liberdade para fazer o seu papel de acordo com a lei, corretamente, sem medo de ser retaliados. Quando um desembargador liga para um secretário para buscar uma intimidação, para buscar uma pressão, isso não é muito diferente de quando políticos buscam pressionar com pressões indevidas conselheiros, membros do Conselho Nacional do Ministério Público para gerar uma punição. O que nós queremos é, sim, que exista uma proteção legal contra a retaliação, contra a vingança de investigados contra investigadores. Quando a gente olha o conjunto das reclamações feitas, dos pedidos de punição disciplinares feitos no Conselho Nacional do Ministério Público contra nós que trabalhamos na Lava Jato, o que a gente constata é que a imensa maioria vem de investigados, réus e seus aliados. Oi, doutor Deltan, Caio Junqueira, obrigado por estar aqui conosco. O senhor tem essa reflexão de que a Lava Jato, muitas vezes, em nome da bandeira do combate à corrupção, que é uma bandeira que não há como não ser apoiada, cruzou a linha, cruzou uma fronteira ali, tanto de certas regras, né, do processo penal, quanto também interpretações que foram dadas sempre em benefício ali de vocês para que as investigações avançassem? Vocês não... se o senhor tem essa reflexão, houve ali um avanço de sinal em muitas situações? Claro que não. Nós jamais sequer tivemos processos disciplinares instaurados por nossa atuação em investigações e processos. Eu preciso fazer uma distinção aqui sobre o que é uma reclamação disciplinar, que é um pedido de punição, e como eu disse, houve uma série de reclamações disciplinares e pedidos de punição contra nós, a imensa maioria feita por investigados e réus. E distinguir isso do que é processo disciplinar. Quando tem algum fundamento na reclamação disciplinar, ou a corregedoria nossa, do Ministério Público Federal, ou a corregedoria desse órgão de controle externo, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, instaura um processo disciplinar. Até hoje não existiu nenhum processo disciplinar instaurado em razão da nossa atuação em investigações e em processos. Os únicos 2 processos disciplinares que existem é por opiniões que eu emiti publicamente, parte delas criticando decisões de ministros do Supremo e outra parte delas defendendo voto aberto na eleição para a presidência do Senado Federal e fazendo uma análise de cenário que a eventual eleição do do candidato à presidência, Renan Calheiros, poderia impactar negativamente a pauta anticorrupção. Ou seja, não existe nada concreto em relação a nós em investigações e processos. Isso quer dizer que a Lava Jato nunca errou, que nunca houve equívocos? Não quer dizer isso. Equívocos são naturais a toda atividade humana. Equívocos de juízes, de promotores, de advogados devem ser corrigidos pelo sistema recursal.
E justamente por isso que existem aí 3 instâncias, um número pródigo de recursos, e o que a gente constata quando a gente olha esses recursos é que houve mais de 1.300 habeas corpus oferecidos por réus, e eles conseguiram sucesso numa taxa ínfima de casos. Mais de 86% das decisões foram confirmadas, grande parte dessas habeas corpus ainda está pendente de julgamento, e coisa aí de 2%, 3% que foram deferidos. E mesmo assim, nos casos em que os habeas corpus foram julgados procedentes, isso não significa que a lei foi ultrapassada, mas sim que se adotou uma interpretação da lei diferente da nossa. Direito não é matemática e admite interpretações diferentes. Mas, mais uma vez, nunca houve uma linha clara da lei que foi violada. O que existe é diferença de interpretação sobre as leis existentes. Procurador, os nossos analistas de política, o Fernando Molica e a Thaís Arbex, também participam da nossa entrevista. Começamos com você, Thaís, por favor. Boa noite, procurador. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu uma decisão agora há pouco em que suspendeu uma advertência que ao senhor sobre as críticas que o senhor fez aos ministros do Supremo. O senhor disse na época que eles formavam uma panelinha e mandavam uma mensagem de leniência a favor da corrupção. A minha pergunta é, o senhor mantém essas críticas ao Supremo? Thaís, se eu falar que eu mantenho, eu estou sujeito a um novo processo disciplinar amanhã. Agora, deixa eu colocar uma ponderação sobre essas críticas que não estão inseridas dentro dessas frases que você colocou, mas que aconteceram no mesmo contexto. Essas críticas eu fiz numa entrevista que eu dei para a CBN, e nessa entrevista eu afirmei que algumas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal mandavam uma mensagem forte de leniência em favor da corrupção. Mas em seguida eu adicionei, já no mesmo contexto, imediatamente em seguida, não estou imputando má fé a ninguém. Estou fazendo uma análise do significado objetivo dessas decisões judiciais. Ora, o impacto social das decisões judiciais sobre investigações e processos é algo que, pela nossa própria lei, está previsto lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser avaliado pelo julgador quando ele emite uma decisão judicial. Ou seja, eu fiz uma análise de efeitos sociais de decisões que não deixa de ser uma análise jurídica, porque esses efeitos devem ser tomados em conta pelo próprio julgador. Na minha percepção, eu fiz uma crítica dentro do exercício de liberdade de expressão. Jamais critiquei ou ataquei pessoas ou instituições, mas sim atos praticados. Isso você vai verificar não só nessa entrevista, em que em seguida eu fiz essa ressalva expressa de que não estava avaliando ou imputando má fé a ninguém, mas isso você vai constatar ao olhar meus mais de 10 mil tweets, minhas centenas de posts no Facebook, minhas mais de 500 entrevistas dadas para a imprensa ao longo desses 6 anos de operação. Assim como a palavra a gente interpreta na frase, a frase no parágrafo, o parágrafo no texto, no contexto, é o contexto que ilumina o sentido do que a gente fala. Agora, o que você não pode fazer é pegar um trecho do discurso de alguém e dar a pior interpretação possível para, dentro dessa pior interpretação possível, tentar aplicar uma punição. Não. Dentro da ideia de liberdade de expressão, um direito básico não só individual, mas coletivo também, um pilar da democracia, você deve sim buscar dar a melhor interpretação possível para um texto, para uma argumentação, para uma crítica que a pessoa faz, para só a partir daí avaliá-la. Mas a impressão que nós temos é que, por vezes, se tenta buscar algum escorregão, alguma coisa para tentar dar uma abertura para uma punição, o que não seria adequado. Na nossa visão, a análise da conduta de agentes públicos deve ser como daquela de investigados nossos e réus em cima dos fatos, das provas e da lei. E uma interpretação da lei, claro que de acordo com os precedentes. Naquela ocasião da punição pelas críticas, Thaís, colegas que acompanham o Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive, deram um depoimento formal dizendo que jamais viram uma punição do Conselho para um caso tão leve. Fernando Molica, a sua pergunta, por favor. Procurador, boa noite. Uma das autoras de um dos pedidos de providência, um dos autores, é a senadora Cátia Abreu. E ela critica basicamente 2 atitudes suas. Primeiro, o senhor ter, na condição de procurador da Lava Jato, ter cobrado por muitas palestras no país. E o outro ponto é aquele acordo que foi feito com a Petrobras, que previa que se eu não me engano, a cifra, 2,5 bilhões de reais, valor recuperado da Petrobras, seria utilizado numa fundação que seria controlada pelos próprios procuradores da Lava Jato. O senhor acha que foi correto, tanto o senhor ter cobrado pelas palestras, quanto a ideia dessa fundação com dinheiro administrado pela própria Lava Jato? Fernando, eu agradeço essas perguntas por me trazer a oportunidade de trazer informações relevantes para a formação do conhecimento de vocês e das pessoas que nos assistem. Primeiro, em relação às palestras.
A Constituição autoriza que membros do Ministério Público e do Judiciário, além das suas funções, desempenhem uma única outra função, que é a função de docência. Tanto o Supremo, como o STJ, como os conselhos do CNJ e o Conselho do Ministério Público entendem que a atividade de palestras é uma atividade docente, é como dar aula. Eu dei palestras e aulas antes da Lava Jato, durante a Lava Jato, normalmente. Boa parte dessas palestras foi remunerada, a maior parte delas não foi remunerada, foi gratuita, e mesmo em relação às remuneradas, eu doei grande parte do valor para a filantropia, assim como me comprometi, junto com o meu advogado, a doar o valor a ser pago pela União a título de indenização pelas críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes. Por que isso? Porque isso é coerente com a minha visão de mundo, com o meu propósito de vida, de servir a sociedade, servir as pessoas ao redor, de abençoar a comunidade. Essa é uma visão de mundo, uma visão de vida, e é um compromisso que eu tenho. Agora, mais uma vez, independentemente da destinação dos recursos, essa atividade já foi considerada legítima pelo próprio plenário do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017. Então, não faria sentido agora o próprio Conselho Nacional do Ministério Público querer usar algo que ele entendeu como legítimo contra mim, algo que ele me autorizou a fazer. O segundo ponto, que diz respeito ao acordo feito com a Petrobras, que permitiu que ficassem mais de 2 bilhões de reais no Brasil, o valor que foi investido para o combate à pandemia e para o combate aos incêndios na Amazônia, esse acordo ele foi objeto de críticas na época, de polêmica, foi muito criticado pelo ministro Alexandre de Moraes numa decisão liminar que não nos ouviu, não teve contraditório, não foi uma decisão no final do procedimento, foi uma decisão preliminar, e depois ele foi analisado de modo profundo, técnico, por 5 órgãos diferentes, e todos concluíram que era uma solução legítima para um problema inédito, que ainda que se possa discordar dela, era uma solução jurídica legítima. Quem assim entendeu? A Câmara de Combate à Corrupção, por meio de um grupo técnico que estuda muito o assunto, que conhece o assunto, a Corregedoria da Justiça Federal, a Justiça Federal, a Corregedoria do Ministério Público Federal e a própria Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, é um ato que todo mundo que conheceu, que se debruçou para entender, entendeu que era legítimo. Então, mais uma vez, não faz sentido buscar a remoção por suposto interesse público por atos reconhecidamente legítimos, que foram reconhecidos como legítimos. A questão é, qual é, então, o interesse público? Outra coisa que a Cátia Abreu alega, Fernando, é o fato de que existiriam várias reclamações disciplinares contra mim. Mas a questão não é se existem reclamações ou pedidos de punição de réus investigados, mas sim se eles são ou não são procedentes. O que nós vemos aqui, essas reclamações vêm sendo sistematicamente arquivadas, reconhecendo a legitimidade da nossa atuação. Essa é uma operação que vem fazendo um grande trabalho, um trabalho relevante, assim como vários outros agentes públicos, eu tenho minha contribuição para ela, eu acredito que eu posso seguir fazendo essa contribuição, e mais, o que a gente tem que olhar é se o afastamento, nesse caso, é compatível com os próprios precedentes do Conselho Nacional do Ministério Público. Em quais casos até hoje que o Conselho Nacional afastou alguém? Apenas em 3 casos foram instaurados procedimentos de afastamento de remoção por interesse público, que é esse afastamento à força do procurador. 2 deles foram julgados procedente, 1 não. Nos 3 casos, a nota comum era a desídia, a falta de compromisso. Eram pessoas que mal compareciam ao trabalho. Em um desses casos ainda, o procurador, além de só trabalhar às quartas pela manhã, fazia assédio moral, usou veículo indevidamente e cometeu fraude documental. Ou seja, situações completamente diferentes da minha atuação, do histórico da minha atuação, de uma atuação diuturna, aguerrida, dedicada, cuidadosa. Tanto é que, como eu disse, e mais uma vez digo, jamais tive um processo disciplinar instaurado por qualquer ato praticado em investigação e processo. E mais ainda, esses atos que a gente pratica são coletivos, não são individuais. É de um grupo de 14 procuradores. Procurador, eu gostaria de mais uma resposta muito sincera do senhor, mas se o senhor pudesse ser um pouco mais conciso para que a gente possa fazer outras perguntas, eu agradeço também, claro, respeitando todo o seu direito aí de esclarecer o que o senhor acha necessário. Minha pergunta é, o senhor se arrepende de algo que hoje o senhor considera, usar palavras suas, um escorregão, por exemplo, aquele PowerPoint sobre a organização criminosa, então liderada, chefiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor acha que a maneira e o tom e a mensagem estão condizentes? O senhor faria de novo algo parecido ou o senhor amadureceu? O conteúdo daquela apresentação é basicamente o conteúdo da denúncia que foi julgada procedente já em 3 instâncias do Judiciário. Agora, a forma de apresentação, olhando para trás, é claro que a gente faria diferente para evitar a polêmica e as críticas que gerava. Então, o senhor acha que não foi adequada a forma de apresentar e como aquilo foi passado, é isso, para a população brasileira? A questão é que não rendeu bons frutos. Isso gerou uma discussão absolutamente desnecessária. O senhor não faria mais algo daquela maneira?
Eu faria diferente, não por ser ilegítimo, não por ser ilegal, pelo contrário, foi uma apresentação legítima, legal, dentro dos parâmetros constitucionais legais. Agora, a experiência mostrou que não foi o melhor modo, o modo que gerou melhores frutos. E eu poderia falar também do próprio acordo com a Petrobras, foi julgado legítimo por 5 órgãos diferentes. Agora, eu não faria mais do mesmo modo porque despertou uma polêmica. Poderia falar a mesma coisa das críticas, da defesa que eu fiz do voto aberto para a eleição para o Senado Federal. É algo que eu entendo que foi legítimo, legal, dentro do direito à liberdade de expressão, mas não faria do mesmo modo, porque isso me toma um grande tempo que eu investi agora em defesa no Conselho Nacional do Ministério Público, em vez de investir nas investigações e processos. Então, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. A verdade é que a Lava Jato desbravou em muitas situações, e a gente inventou muita coisa nova, um novo modelo de investigar. Por vezes isso deu certo, sempre de modo legal, por vezes rendeu bons frutos, por vezes, eventualmente, pode não ter rendido bons frutos. Mas, mais uma vez, o lugar para corrigir isso não é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o lugar para corrigir abusos, violações, ilegalidades flagrantes, mas sim é o Judiciário, que revê os atos e decisões de promotores e de juízes. Então, esse é o jogo. A gente atua em processos, eventualmente a gente pode cometer algum equívoco, juízes, promotores, advogados são humanos, como todos os demais, nós cometemos equívocos, mas existe o Judiciário para rever. O que jamais foi cometido foi alguma ilegalidade flagrante, se olhar para a linha da lei e se buscar atravessar. Agora, poderíamos ter feito várias coisas melhores? Sim, quando você desbrava, você está sujeito a isso. De novo, é muito mais fácil ser engenheiro de obra pronta. Deltan, eu tenho uma avaliação de que a Lava Jato, enquanto ela avançou sobre o Partido dos Trabalhadores, ela tinha apoio quase unânime do universo político. E que depois que a presidente Dilma Rousseff caiu do cargo, muito em decorrência ali das operações da Lava Jato, indiretamente, evidentemente, porque ela caiu por um crime de responsabilidade fiscal, esse apoio foi se perdendo na medida em que a Lava Jato avançou, principalmente sobre os partidos de direita. O senhor concorda com essa tese? Se o senhor não concorda, em que momento o senhor sente que a Lava Jato perdeu apoio político até chegar hoje nesse ápice de que praticamente todo o establishment político é contrário à operação? À medida em que a Lava Jato avançou realmente sobre diferentes partidos e políticos fazendo seu trabalho técnico partidário, é claro que essas forças políticas foram se unindo contra a operação, de modo cada vez mais amplo. Até um determinado momento existia um apoio popular suficiente, existia, vamos chamar assim, uma espécie de espírito dos tempos muito favorável à Lava Jato, que funcionava como um escudo de proteção. À medida em que as pessoas que a gente investiga não ocupam mais posições de liderança no governo, no país, à medida em que o assunto cansou na imprensa, as pessoas foram mudando de assunto, mudando de pauta. Outras pautas relevantes surgiram, como a pauta da pandemia, como a pauta da recuperação econômica, como a pauta da democracia. E esse assunto anticorrupção, o assunto Lava Jato, acabou ficando mais lateral. Nesse momento é um momento em que várias pessoas que já buscavam cercear a Lava Jato, parar as investigações ou retaliar os próprios investigadores que os incomodaram, agora tem uma oportunidade, um espaço de atuação maior. Mas a grande questão que vai ficar sobre esse episódio é o futuro, Caio. A grande questão que fica hoje é essa decisão que vai ser tomada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos meus casos, ela define o que a gente espera para o futuro. Se membros do Ministério Público vão poder seguir atuando de modo dedicado, combativo, como eu atuei nos casos de anticorrupção, ou se vão ter que passar a temer represálias, retaliações, vinganças no seu trabalho, se eles vão ser intimidados por essa permissão no sistema para retaliar investigadores e agentes públicos. Essa é a grande questão que vai ficar para o futuro. Procurador, queremos que tanto o Molica quanto a Thaís façam mais uma pergunta para o senhor, cada um, mas a resposta, se o senhor puder ser um pouco mais concisa, eu reitero o pedido. Claro, mas já agradecendo todo o tempo da entrevista. É só para a gente conseguir continuar aqui conversando. Thaís, sua pergunta e depois o Molica, rapidinho. Eu espero que o chefe aqui diga que estamos coordenando bem o nosso tempo. Vamos lá. Procurador, as pessoas que fazem crítica à Lava Jato dizem que as forças-tarefas vão continuar mesmo que o senhor saia dela. O senhor acha que se o senhor sair da coordenação, a Lava Jato acaba? A Lava Jato é composta por uma série de agentes públicos dentro do Ministério Público, fora do Ministério Público, é uma grande ação interinstitucional. Agora, a questão vai muito para além de Deltan. A questão existirá um ambiente para que agentes públicos possam fazer cumprir a lei contra poderosos sem medo de retaliação? Essa é a questão. E aí vai caber a cada agente público decidir ou não voluntariamente trabalhar num caso desses
como eles decidiram voluntariamente trabalhar até hoje. Então, é uma questão que impacta muito mais do que a Lava Jato, impacta as grandes investigações contra a corrupção do Brasil, de hoje e do futuro. Veja, mais uma vez, um afastamento, num caso como o meu, é totalmente contrário à técnica e aos precedentes. E, aliás, amanhã o que vai ser julgado é a instauração de um procedimento de afastamento e jamais aconteceu em nenhum caso de membros do Ministério Público investigados por corrupção, por crimes graves, jamais aconteceu um afastamento liminar ou cautelar por interesse público e nenhuma remoção compulsória da história. Então, se isso acontecer, é algo que foge totalmente da curva, foge totalmente da técnica, seria dar espaço efetivamente para a retaliação. E a questão que fica é isso que nós, como sociedade, esperamos ou não? Veja que a Constituição deu algumas proteções para o membro do Ministério Público justamente para que isso não aconteça. Uma dessas proteções se chama inamovibilidade, que é uma garantia para que a pessoa possa desempenhar o seu trabalho sem o risco de ser mandado para uma cidade tão distante da sua origem como Tabatinga, Cruzeiro do Sul, que é o risco que eu corro hoje. Amanhã, se o Conselho decidir remover da Lava Jato, ele não vai me tirar e vai me colocar em Curitiba. Pelas regras existentes, eu vou ser mandado para uma cidade tão distante como Tabatinga ou Cruzeiro do Sul. Mulica, para encerrar? Procurador, a Lava Jato sempre disse que ninguém estava acima da lei, pessoas, políticos e empresários importantes foram processados e foram presos. O senhor não acha contraditório o senhor ser contrário ao início de uma investigação contra o senhor? O Ministério Público está acima da lei, está acima das investigações, procurador? Fernando, pelo contrário, eu sou a favor de qualquer investigação, inclusive sobre mim. Existem várias investigações lá sobre mim, mas o que se trata amanhã não é instaurar uma investigação. O que eles estão tratando não é instaurar uma investigação. O que eles estão fazendo é instaurar um procedimento de remoção por interesse público em cima de fatos não investigados e que, se forem ser investigados, devem ser investigados e apurados antes. Jamais aconteceu na história do Conselho Nacional do Ministério Público a instauração de um procedimento de remoção à força sem duas coisas estarem presentes, fatos graves e fatos comprovados. E nenhuma dessas duas coisas está presente no meu caso. O que se trata é, sim, de um caso absolutamente fora da curva. E mais, todos os casos de remoção compulsória sempre foram feitos em cima de situações que estavam acontecendo no presente. Mesmo os fatos que você mencionou são todos fatos pretéritos. São fatos que, se forem para ser punidos, devem ser apurados e punidos por procedimento de processo disciplinar e não por uma remoção compulsória do lugar em que eu estou trabalhando. Então, de novo, a gente não é contra a apuração de qualquer fato em relação a qualquer pessoa, inclusive em relação a nós. Agora, de novo, tudo que tem sido apurado tem sido arquivado, inclusive os fatos que você mencionou. O nosso compromisso é de seguir fazendo um trabalho dentro da lei, em favor da sociedade e enquanto for possível, enquanto as instituições permitirem. Agora, só para finalizar, até um colega de vocês ontem me perguntou, Deltan, é verdade que ofereceram algumas saídas honrosas possíveis para você na Lava Jato, como uma possibilidade de promoção, uma permuta, alguma coisa assim? Eu falei, olha, é sim verdade. Ele perguntou, por que você não aceitou então? E eu respondi, porque honroso é você lutar por aquilo que você acredita, ganhe ou perca. E o que a gente faz na Lava Jato é lutar por aquilo que a gente acredita, lutar por uma causa anticorrupção, lutar pela aplicação da lei a pessoas poderosas, assim como é aplicada a outras pessoas, e isso eu defendo independentemente da pessoa, inclusive em relação a nós. Tudo que existe, qualquer suspeita deve ser investigada, mas, mais uma vez, tem sido investigado e a conclusão, em todos os casos, tem sido de que a nossa atuação e tem sido regular. Procurador Deltan Dallagnol, muito obrigada por essa conversa aqui conosco. Até uma próxima. Uma boa noite ao senhor. Eu que agradeço mais uma vez a todos vocês. Uma alegria, Mona Lisa, estar com vocês nesse espaço e debater um assunto tão importante para o nosso país, que é o combate à corrupção. Desejo uma boa noite a vocês e aos ouvintes.